Olá, Pri, boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz de a gente conseguir conciliar as nossas agendas aí e realizar essa live que eu estava querendo fazer há tanto tempo para falar um pouco de comunidade, que é um assunto de grande interesse da minha parte e acredito que de muitas mulheres também. Olá, Hugo, boa noite. Boa noite, Fabi. Oi, Pri! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Tá dando para ouvir direitinho? Não tá dando eco? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo? Tô. Tá tudo certo. Não tá Tô perfeito. ouvindo tudo bem. Vamos dar um tempinho pro pessoal chegar, aí a gente já começa com tudo. Cristiane, seja bem-vinda. Fabi, bem-vinda. Mulherada chegando. Carla, bem-vinda. Boa noite. Vamos aproveitar e chamar o pessoal para entrar, Pri? Vamos. Pronto, eu chamei um monte de gente. Eu também. No Instagram. Né? Se for chamar todo mundo, nós vamos precisar fazer umas 4 lives. Bom, pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Hoje eu tive o prazer, estou tendo o prazer de receber a Pri, que é responsável pelo grupo Materno Amor Eterno, que é um grupo de mães que tem um lance de responsabilidade social muito grande, além até do que a questão do compartilhar informações e tal. E está sendo um prazer enorme trazer a Pri aqui para ela contar um pouco sobre a comunidade, como que ela aconteceu, como que ela começou e explicar um pouquinho para vocês também de como funciona uma comunidade na internet, que ela é um pouco diferente de uma comunidade real, né, do mundo real, mas a gente está aqui para trazer muita informação para vocês. Então agradeço a presença de todo mundo que está chegando e eu queria que você se apresentasse, Pri, por favor. Dani, eu que tenho que agradecer o convite, fiquei muito feliz, muito honrada de poder falar aqui com o seu público, com os seus seguidores. Você que tem um trabalho muito bacana aqui no Instagram. A gente já se conhece há um tempo, né? Por conta justamente do grupo de mães. E vai ser um prazer apresentar um pouquinho dos meus conhecimentos, falar um pouquinho da minha experiência, compartilhar um pouquinho da minha história
também com as outras mulheres, com as mães, empreendedoras. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Vou me apresentar para o pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Priscila Ribeiro. Eu sou casada, então eu sou esposa, eu sou mamãe, eu tenho um filhão, um meninão, que é meu parceiro, meu companheiro, meu grudinho. Onde eu estou, ele está. A minha vida consiste em trabalhar e fazer as coisas com ele. Então, foi inclusive por aí que começou o grupo de mães, né? Eu sou professora de educação física. Já estou formada há um tempinho aí, desculpa, estou tentando acertar o fone aqui. Estou formada há um tempinho aí, atualmente estou atuando só em escola, né? Com educação física escolar, mas já atuei em academia, como personal, ginástica em condomínios, uma coisa que eu adorava, mas que depois eu parei, quando eu me tornei mãe. E também sou empreendedora, e tenho alguns empreendimentos. Um é a fabriquinha de brinquedos inclusivos, outra é Diversão Gigante Jogos, e o grupo de mães, que não deixa de ser um empreendimento também, né? O Materno Amor Eterno. Com certeza. E dá tempo de fazer tudo isso, Pri? A gente tem que se virar, né? Tem que se organizar, dividir o tempo para dar conta de tudo e priorizar, né? Então tem dia que eu foco mais numa coisa, outro dia eu foco mais em outra, e aí vai. Vai conciliando tudo, né? Falo que a gente gira vários pratinhos ao mesmo tempo. E só a gente para entender. Aliás, nem a gente entende como a gente consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Mãe não está acostumada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está cozinhando, a gente está acompanhando a lição do filho. E empreendedora também, eu acho que tem um pouco disso, né? Que a gente tem que dar conta de vários fatores ao mesmo tempo. Com certeza, eu vejo isso trabalhando de casa, né? Que nunca é só uma coisa. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou cozinhando, eu estou lavando roupa, eu estou cuidando do meu filho, eu estou cuidando do cachorro. E a gente vai se virando, o dia vai passando e as coisas vão acontecendo, né? A gente aprende a utilizar o tempo, né? Essa quarentena está sendo um baita exercício disso. Então, a gente aprende que enquanto põe a roupa para bater, enquanto ela não fica pronta, dá para você fazer determinadas coisas que você já sabe que vai levar um certo tempo. E assim por diante. E eu vou confessar, eu não estou parada. Então, assim, no começo dessa quarentena eu meio que pirei. Porque eu adoro trabalhar, eu adoro sair. Um dos problemas foi ficar em casa sem passear com o filhão. E no começo eu pensava assim, nossa, eu preciso ocupar as 24 horas do dia. Então, eu ficava inventando muita coisa para fazer, não parava um segundo. Porque eu sou agitada, eu gosto de fazer as coisas, não gosto de ficar parada. Então, assim, você falou, a gente às vezes pensa, como que eu dou conta de tudo? E as pessoas perguntam isso para mim. Nossa, como que você dá conta de fazer tudo? Quantas horas tem o seu dia? Mas é o meu jeito. Acabaram de mandar uma mensagem aqui. A Dani tá falando que ela tá passando roupa, ela tá assistindo a live, é isso aí. E é assim que a gente segue a vida, né? Porque se for diferente, acho que a gente também não consegue. Se ficar muito calmo, a gente vai estranhar, vai começar a dar uma pirada. Eu só não tô fazendo outra coisa agora porque eu sou a convidada da live. Porque se eu estivesse assistindo também, com certeza, eu já estaria fazendo outra coisa junto. Estaria fazendo mais uma coisa. E essa semana, eu tô com muita dificuldade de conseguir ler, porque eu assisto muita aula, eu monto as minhas aulas, monto os meus conteúdos. Então, o dia inteiro eu estou fazendo alguma coisa que não me permite parar para ler. Essa semana eu baixei um aplicativo que é audiobook. Eu já li 3 livros. Muito bom. Então, enquanto eu tô fazendo outras coisas, eu tô lendo livro agora. Uma coisa que eu não fazia antes da quarentena, eu comecei a fazer muito, é ouvir os podcasts nessa quarentena. Porque aí, enquanto eu tô fazendo ginástica em casa, eu procuro fazer exercício todo dia de manhã. Enquanto eu tô fazendo ginástica, eu tô ouvindo os podcasts aí. Podcasts de mãe, podcasts de negócios, de empreendedorismo. Eu descobri uns muito bons, que depois a gente pode até trocar umas figurinhas aí. Com certeza. Depois da live a gente conversa melhor, então. Se alguém quiser uma dica também, eu posso passar os nomes do que eu estou acompanhando, que eu estou seguindo, que eu estou gostando. Perfeito. Depois a gente já troca as figurinhas. Tá vendo, gente? Isso é a função de uma comunidade. Começa por aí. Trocar informação, trocar utilidades, né?
Bom, eu vou falar um pouquinho, então. Mais uma vez eu agradeço todo mundo que está chegando. Peço pro pessoal que está chegando, que está entrando, convide os amigos, as amigas principalmente, as empreendedoras, que com certeza essa live vai fazer diferença na vida delas, para entender melhor o que é comunidade. E se você, que está começando a empreender agora aqui na internet, tem alguma dúvida sobre como você constrói um negócio digital, eu tenho certeza absoluta que hoje vai clarear muito a sua cabeça, vai virar uma chavinha aí, pelo menos uma, né, para você entender melhor como que funciona o negócio por aqui, ok? Eu vou falar um pouco, então, de como que se constrói uma comunidade, né, na visão do marketing, principalmente do marketing digital. Então, quando a gente fala em comunidade, do que vocês lembram? Quem está aqui agora, coloca aí no chat para mim. Do que você lembra quando se fala em comunidade? Posso falar? Claro! Para mim, a primeira coisa que vem à cabeça é a família, né? Porque a primeira comunidade no qual a gente participa é a nossa própria família. É o pai, é a mãe, né? A gente com os nossos filhos, depois que a gente cresce, né? Então, eu acho que a nossa primeira comunidade é a família. Sim. Bom, para mim, eu acho que uma coisa que fez muito sentido para esse entendimento do que é comunidade, de como as pessoas que não se conhecem se aproximam, foi o Orkut, que foi a primeira rede social que a gente teve, né? Que as pessoas começaram a ter contato principalmente com quem estava distante e com quem a gente não conhecia. E o Orkut, ele tinha aqueles grupos, eram as comunidades mesmo, que você se identificava com determinados assuntos, entrava lá e, né, fazia daquilo um ambiente de conversa, de trocar ideias sobre assunto. Eu lembro até que na época eu entrei numa comunidade de quem roía unha, gente. Até isso tinha dentro do Orkut, era absurdo. Era de todos os assuntos possíveis e imagináveis. Ó, aqui estão falando, me remete a ajudar o próximo, isso mesmo. Seus contatos, deixa eu ver se tem mais aqui. Ai. Eu acho que é isso mesmo. Acho que uma comunidade é um grupo, ou um grupo estabelecido, como eu já disse, né? Organicamente, biologicamente, como uma família, ou um grupo de pessoas que se aproximam em prol de um objetivo comum, que se identificam por algum assunto, né? E aí não tem um grau de parentesco, mas tem os interesses próximos, né? Sim, sim. A comunidade, de forma geral, ela é isso, né? É algo comum, algo que vai ser compartilhado. E, então, na verdade, embora ela seja usada bastante no sentido de agrupamento, a comunidade, ela é mais um grupo de interesses, principalmente agora na era da internet. Então, criou-se muitos espaços de diálogo e de compartilhamento. Então, quando a gente fala de comunidades hoje, é quando a gente busca algo que seja comum. Então, é um interesse comum onde a gente busca pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. Eu vejo muito isso depois que eu me tornei mãe, que quando o meu filho nasceu, não tinha... tinha só o finado Orkut e o Facebook estava no começo ainda. Então não tinha esse lance de aproximação, não tinha o WhatsApp ainda, as pessoas não tinham tanta proximidade, e eu lembro que na época, tudo que eu tinha muita dúvida, eu ia buscar em sites, porque eu não tinha ninguém diretamente para conversar assim. E agora, com esse advento, principalmente do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, e até dentro dessas ferramentas de mídia social, principalmente do Facebook, que permite ter os grupos, a gente se aproximou de pessoas que a gente nunca viu, não conhece, mas os assuntos em comum aproximaram essas pessoas. E eu acho que o grupo, o Materno Amor Eterno, ele é um exemplo clássico de tudo isso que está acontecendo. Então, eu vejo, assim, a gente tem o marketing de comunidade, que é basicamente esse encontro de interesses, que as marcas estão usando isso hoje em dia, que então as marcas têm o interesse
eles se aproximam, procuram grupos de pessoas que tenham os mesmos interesses e valores deles e criam essa comunidade, só que com interesses financeiros, obviamente, né? Interesses comerciais. Então, hoje em dia, a gente tem até um assunto de marketing voltado só para isso. Então, isso mostra o quanto isso cresceu, o quanto isso está sendo disseminado e quanto isso está sendo utilizado, principalmente agora que está todo mundo migrando para a internet. Então, a gente vê muitos perfis no Instagram, principalmente, como eu falo muito de Instagram. Eu ensino, tenho um curso voltado para criar um perfil comercial no Instagram. Eu vejo quantos perfis a gente encontra aí de pessoas que estão montando comunidades com esse lance de gerar um interesse comum e se falar daquilo, né? Os conteúdos que são criados são baseados nesse tipo de interesse. Alguém escreveu aí, saudades do Orkut, né? Eu também sou da época do Orkut. E aí eu tava lembrando que até hoje eu tenho um grupo agora no WhatsApp, mas que se formou lá atrás no Orkut. E se chamava Mães de Bebês de Setembro e Outubro de 2011. Então, um grupo de gestantes que a gente se conheceu pelo Orkut e até hoje a gente conversa pelo WhatsApp. A gente nunca se encontrou pessoalmente. Tem mães de vários estados do Brasil. É um grupo pequeno, mas sim, cada uma de uma região. Tem mães de fora do Brasil. E aí, de tempos em tempos, uma chama um grupinho lá, nossa, como vocês estão? Quais são as novidades? Aí tem um monte de coisa para contar. Mas surgiu naquela época do Orkut. E eu estava lembrando também que, não sei se vocês viram, mas o Facebook está fazendo muita divulgação em cima desse assunto, inclusive na televisão. Pessoas se descobriram como fazer não sei o que na quarentena. Tem um grupo para você no Facebook. Eles estão levando a propaganda para esse lado. Né? Sim, porque é aquela questão, quanto mais pessoas interessadas em um assunto comum, mais elas vão utilizar a mídia social como meio, né, de comunicação, de interação. Então, essa disseminação da comunidade parte principalmente dos meios de comunicação mesmo, das mídias sociais, né? E no marketing é o que chama dos nichos, né? Do público-alvo ali, que o marketing vai investir, nos nichos, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, tentar fazer uma parceria, propor uma parceria, o estabelecimento, o empreendimento pergunta pra gente, qual é o seu nicho? Né? Ou seja, qual é o seu alvo, o seu público-alvo ali? Para ver se esse lance das marcas e pessoas, né? Se essa marca, ela tem a ver com esse nicho que você atende, que você impacta. E a gente vê muito isso em produtos. Então, quando se fala em produto, as marcas, elas identificam, né, as necessidades e as motivações desse pessoal e, a partir disso, constroem um espaço que ofereça o que eles procuram. E eu vejo muito isso voltado para alguns tipos de produtos. Então, produtos veganos, produtos que não são testados em animais, produtos sem glúten, sem açúcar. Eu vejo que até com essa necessidade, com essa é uma demanda reprimida mesmo, de pessoas que não são atendidas por ninguém, que se juntam. Existem profissionais que já estão começando a se especializar e entrar nessa. Não, já que tem uma demanda reprimida, que tem um grupo de pessoas que não se sente privilegiado, então eu, como empresa, como marca, vou atender esse grupo de pessoas. Eu acho isso muito legal, porque começa a ter essa diversidade de empresas, de marcas, e tem espaço para todo mundo, né? E é assim que começa o empreendedorismo, né? Essa visão que o empreendedor tem que ter, né? De um vazio ali, uma lacuna no mercado. Olha, eu tô vendo que tem um público para isso e não tem ninguém fazendo isso. E foi assim que surgiu, por exemplo, a fabriquinha de brinquedos inclusivos, né? Quando eu vi que existem vários jogos, várias pessoas ensinando a construir jogos e brinquedos, mas não para esse público específico que são as crianças com deficiência, né? Até hoje existem muitos jogos e brinquedos no mercado para esse público. Se você pensar numa criança cega, por exemplo, vai ter pouquíssimas opções. E aí foi aí que eu coloquei a mão na massa e comecei a construir os brinquedos, utilizando materiais recicláveis, materiais de fácil acesso,
para que cheguem até as crianças com deficiência, para que elas possam brincar junto com seus pais, junto com seus irmãos sem deficiência, né, para levar diversão para todos, como eu falo. Entendi. Então, Pri, já que você tocou no assunto, começou a falar da Fabriquinha, eu queria entender como que surgiu o grupo, como que as suas empresas surgiram antes ou depois do grupo? Conta um pouco da história, por favor. Eu acho Gente, que só um minutinho, Pri. Bia. Oi. Só um minutinho. A Bia acabou de mandar aqui que não está ouvindo. Tem mais alguém que não está conseguindo ouvir a gente? Pessoal, vocês estão conseguindo nos ouvir? Quem está conseguindo, por favor, manda um joinha. E eu queria saber se o som tá bom também, se não tá com muito ruído aqui externo, porque a casa tá com funcionamento a todo vapor aqui, né? Maridão, filhão, estão jantando nesse momento aqui do lado, as conversas não tá atrapalhando não, né? Gente, vão respondendo, por favor, que a gente está falando aqui, falando. E aí, acabou de surgir aqui o primeiro comentário que a Bia não está conseguindo ouvir a gente. Ó, estou ouvindo. Então, acho que o problema é com o celular da Bia mesmo. Bom, então tá todo mundo dando sinal verde aí pra gente continuar. Pri, por favor, desculpa te interromper. Conta pra gente, então, como que começou essa história da comunidade, que eu tô super curiosa. Então, o Materno Amor Eterno surgiu quando o filhão tinha, acho que uns 3 anos. Né? Porque a gente sempre passeou muito. Como eu tava falando lá no início da live, eu sempre gostei muito de bater a perna, né? Não parava em casa. E não era só de final de semana, não. Sempre ficava inventando coisas para fazer. Então, desde que ele era pequenininho, eu sempre saí muito com ele. Levava em programações culturais, artísticas, né? E as minhas próprias amigas, outras mamães, começaram a mandar mensagem perguntando: o que é para fazer nesse final de semana? Aonde vocês vão nesse final de semana? O que tem de legal para fazer? Ou então elas comentavam que não tinha nada de bom aqui em Campinas, nem na região, nenhuma programação cultural de qualidade, ou então que só tinha coisas pagas, não tinha nada gratuito. E eu comecei a perceber também que as próprias mães de Campinas não conheciam os espaços públicos da cidade. Então, se eu falava, por exemplo, em Parque das Águas, até hoje, tem muita gente que não conhece o Parque das Águas, que é um parque maravilhoso que tem aqui em Campinas. Então, eu sempre de me apropriar dos espaços públicos, de levar meu filho em todas as pracinhas da cidade, nem que fosse longe. Eu ponho no carro, vamos lá em Barão Geraldo, que é do outro lado da cidade para mim. Vamos lá, vamos ver aquela praça que tem lá. Nos bosques, né? Então, eu comecei a fazer essas indicações para outras mamães. Aí a demanda foi aumentando, né? O número de mensagens foi crescendo no celular. Falei, então vamos socializar isso de uma vez só para todo mundo. E a primeira rede social que surgiu foi o blog. Né? Já faz um tempinho. No começo eu usava mais, escrevia mais no blog. Teve uma época até que eu tive colunistas, profissionais de outras áreas escrevendo. Eu já escrevi para você. Mesmo? Não é? Eu escrevi para você, acho que faz uns 3 anos, não é isso? Eu acho que foi sobre sororidade que você escreveu, se não me engano. O primeiro texto foi sobre... Porque eu já tava... Foi quando... Olha isso, gente! Olha só o tempo entregando a gente. Foi quando eu comecei, quando eu criei esse perfil no Instagram e eu comecei a falar sobre marketing e empreendedorismo feminino, nem era digital, e comecei a escrever para o blog da Pri, mas era totalmente despretensioso, eu não tinha intenção nenhuma na época de começar a trabalhar com marketing digital, olha isso! Então, e aí tinha outros profissionais, fono, dentista, que escreviam também. Aí depois eu falei, então eu vou criar um grupo no WhatsApp, porque eu já estava com muitos contatos no WhatsApp, né? Aí surgiu o Materno 1. Como o WhatsApp tem esse limite de pessoas que podem participar, o grupo lotou. A gente abriu o Materno 2, então atualmente nós temos 400 mães no grupo do WhatsApp. É um grupo muito legal porque, além de ter essa questão da interação, né? Porque eu acho que o legal do grupo de mães é justamente isso. Essa troca de informações, de assuntos maternos, relacionados ao universo infantil. Então, assim, diariamente é uma pedindo indicação de dentista, odontopediatra, a outra de cirurgião, sei lá, neurocirurgião, e assim vai, né? Quem conserta tablet. E, então, essa troca é muito legal. Sempre tem, as mães estão dispostas a ajudar umas às outras, sempre tem alguém respondendo
algum pedido ali. Também é um espaço onde as mães empreendedoras podem fazer sua divulgação, então também é uma forma de estar apoiando o empreendedorismo materno. Lá as mães podem fazer propaganda, não tem essa restrição, igual tem outros grupos que são específicos para vendas, nosso é liberado. Então, em segundo lugar, veio o grupo do WhatsApp. Aí depois veio o Instagram. Primeiro eu criei esse meu perfil, que eu estou usando aqui para falar com você hoje, que é o Pri Ribeiro, Materno Amor Eterno, onde eu compartilho de tudo. É uma mistureba, né? Então, tem assuntos relacionados à maternidade, à educação física, então, brincadeiras que às vezes eu faço com meus alunos, eu compartilho aqui também. Então, tem um pouquinho de cada coisa. E aí eu criei outro Instagram específico do grupo de mães, que é o Materno Amor Eterno, onde a gente divulga as parcerias fixas, por exemplo. A gente divulga os encontros, porque um diferencial do Materno Amor Eterno também é essa questão da gente querer estar junto, da gente querer estar muito próximo. Então, a gente fazia muitos encontros presenciais antes da quarentena. Então, no máximo, a cada 2 meses, a gente se reunia. A gente chegou já a fazer 16 encontros. A gente estava indo para a 17ª edição. E eram encontros maravilhosos, onde a gente tinha umas 3 palestras para os pais, por exemplo. Então, eram encontros para toda a família, para o pai, para a mãe. A gente tinha várias oficinas, atividades para as crianças. A gente tinha muitos sorteios. A gente fazia a feirinha das mamães empreendedoras. Nós estamos morrendo de saudade dos nossos encontros. Então, eu, inclusive, também participei e palestrei. Por isso que eu falo, né? Os nossos caminhos estão sempre cruzando, né, Pri? Sim, a gente sempre se une em algum ponto, né? E agora o Telegram também, né? Que eu tenho gostado bastante desse aplicativo. A gente tem o Materno Amor Eterno lá também. Meu objetivo um dia é juntar os 2 grupos do WhatsApp num grupo só do Telegram, porque ele cabe bem mais pessoas. Sim. Ele tem ele não tem restrição, né? Ele tem a vantagem de que a pessoa entra em qualquer momento, ela vê tudo que já foi postado anteriormente, todas as mídias. Então, aos pouquinhos, eu estou tentando convencer as mamães, que muitas mamães do WhatsApp ainda estão resistentes, viu? Umas porque não tem memória do celular, outras ainda porque quando surgiu o Telegram, tinha aquele boato de que ele roubava os dados, né, do nosso celular. Então, tem gente que fica ainda com um pouquinho de pé atrás. Mas com certeza quem criou esse boato foi o WhatsApp, né? Porque são empresas diferentes, tanto que, não sei se você sabe disso, mas você não pode escrever Telegram nas postagens do Instagram, que ele bane, ele derruba, como é que fala? Ele dá um bloco de alguns dias, né, nos perfis que usam o nome do Telegram. Então, pode perceber que a maioria dos perfis que tem Telegram não falam, ou colocam tele, ou alguma outra sigla, né, para não escrever Telegram no Instagram. E tem uns canais tão bons lá no Telegram que eu estou participando, sabe? Sobre empreendedorismo mesmo, sobre negócios. Nossa, tem material muito bom sendo divulgado lá. E a gente está com 2 perfis. Um é o Materno Amor Eterno, o outro é o Brechózinho. Porque, como você falou no começo, a gente faz várias ações solidárias. Realmente tem esse perfil também, social. E a gente está fazendo o Brechózinho solidário. Então, as mamães geralmente tem aqueles itens em casa para desapegar. Sempre tem roupa que de um inverno para o outro não serve mais, a blusa vai parar na metade do braço da criança, né? Que eles crescem, super rápido. Sempre acontece isso. E as mães podem anunciar lá preço de desapego, os itens serem novos, e aí uma porcentagem do que ela angariar com a venda, ela vai doar, e a gente vai comprar cestas básicas para doar para famílias carentes. Olha que interessante. Então, para as meninas que estão presentes, é para vocês verem a importância de quando existe uma comunidade e existem interesses em comum, porque a Pri começou com a questão de informar, de compartilhar informações do que ela fazia com o filho dela, dos lugares que eram as programações, onde era possível ir com criança, até em lugares que não precisava gastar dinheiro, que é super difícil em Campinas isso, né? Que a minha maior dificuldade era fazer alguma coisa que eu não gastasse rios de dinheiro.
E disso vão acontecendo outras coisas. Por quê? A mesma pessoa que é mãe e tem interesse em sair com o filho, tem outros interesses também. Então, isso é um momento em que a gente começa a entender que pode sim virar um negócio, e um negócio que vai beneficiar todo mundo, que vai ser o ganha-ganha, né? E eu queria que você contasse, Pri, em que momento que você entendeu que a comunidade, que o grupo, podia virar um negócio na sua vida? Nossa, eu não sei se eu sei identificar, assim, sabe, pontualmente ou definir uma data para isso. Eu só sei que eu tô sempre pensando, minha cabeça não para de pensar, eu tô sempre tendo novas ideias. Então, cada hora a gente vai inventando uma coisa nova. Já tem várias ações que a gente está fazendo, eu já estou pensando em outras oportunidades também. Mas, assim, eu acho que foi vendo o número de mães empreendedoras que tinha ali, todo mundo tentando se virar, né? Todo mundo tentando se dar bem. Algumas já com emprego fixo, por exemplo, como é o meu caso também, né? Eu tenho a escola, eu dou aulas, mas fora isso a gente faz outras coisas também. Então, como uma forma de ter a segunda renda, ou mamães que estavam desempregadas e começaram a empreender. E aí, eu acho que eu herdei da minha mãe isso de querer ajudar os outros. Minha mãe é a pessoa mais generosa que existe nesse mundo. E aí eu comecei a pensar, o que a gente pode fazer, então, para uma ajudar a outra? Né? Então a gente começou a fazer as parcerias, começou a fazer as permutas, a divulgação do grupo, as feirinhas, para as mamães levarem seus produtos para apresentar para o público em geral. Eu acho que foi por aí. Sim. E você trabalha com publi também no grupo, Pri, ou não? Só essa questão das publicidade mesmo? Ou você só trabalha na questão das trocas, né? Das permutas? Sim, também. Porque como eu comecei a divulgar muitos desses empreendimentos, eu comecei a propor para eles também, né? Olha, eu faço as indicações, por exemplo, de restaurantes com espaço kids. Vocês querem que eu apresente vocês para as mamães que me seguem? Ou o contrário, os estabelecimentos começaram a me procurar também para perguntar se eu podia divulgar. Ah, a gente vai inaugurar tal coisa em Campinas. Você pode fazer a propaganda para a gente? Eu faço, só que eu faço sempre na base de permuta. Né? Então, eu sei que muitas mães aqui em Campinas, blogueiras, também fazem um trabalho semelhante, mas não cobram nada barato para isso. Não, o meu objetivo... eu sei. Meu objetivo principal é ajudar as mães, não é ganhar dinheiro com isso. Né? Então, eu faço uma base de permuta. Ah, você quer que eu divulgue, por exemplo, sua loja de roupas? O que você acha de dar uma peça? Então, a gente vai fazer um sorteio lá no meu perfil para as mamães que me acompanham. Então, essa é uma das formas de parceria que eu faço. Tá. E outra coisa que eu tenho curiosidade, como que surgiu a fabriquinha de brinquedos dentro desse bololô aí? Era uma necessidade que existia das próprias mães que já estavam dentro da comunidade? Como que foi? Eu acho que era uma necessidade minha como professora, foi uma necessidade minha como professora. Né? Desde que o filhão nasceu, a gente construía muitos brinquedos com materiais recicláveis. Até então eu não sabia que eu tinha essa habilidade manual e artística, porque eu sempre fui péssima, não sabia fazer nenhuma casinha no papel. Mas diante da necessidade de brincar com o filho, né, que a gente tem que sentar no chão, tem que colocar a mão na massa, a gente começou a construir muito. E ele sempre adorou fazer os projetos dele, né? Ele pegava uma garrafa PET, vamos fazer um avião, vamos fazer tal coisa. Então a gente sempre fez muito esse tipo de projeto. E na escola eu sempre tive muitos alunos com deficiência, todos os tipos de deficiência. E eu me preocupava muito em incluí-los em todas as aulas, em todas as atividades, né? Porque a gente sabe que nem sempre isso acontece. Muitas vezes alunos com deficiência ficam sentados lá no cantinho assistindo a aula ou fazendo uma brincadeira diferente. Não, eu fazia questão que eles fizessem a mesma atividade que as outras crianças sem deficiência. Só que aí eu precisava muitas vezes adaptar o material, adaptar a atividade para eles. Então eu ficava refletindo como que eu posso fazer. Aí um dia eu estava dando uma brincadeira de jogar bola na parede, uma brincadeira folclórica, que vocês devem conhecer, é antiga, que a gente vai cantando e jogando a bola da parede, cantando ordem, seu lugar, sem rir, sem falar. E na mesma turma, eu tinha um aluno usuário de cadeira de rodas e uma menina que tinha uma hemiplegia. Então ela tem um lado paralisado, ela tem dificuldade em usar uma mãozinha. Então os dois não conseguiam jogar a bola na parede e recuperar.
Aí eu fiquei pensando, né? Como que eu vou fazer? Não pelas outras crianças, porque as outras crianças adoram ajudar. Podia cair a bola quantas vezes fosse no chão, que alguém ia lá e ia pegar e dar para eles. Mas a minha preocupação era a autonomia, era a independência deles, né? E aí então eu fiz uma bola de jornal mesmo ali, uma bola de papel, amarrei um elástico e prendi no punho deles. E aí surgiu o primeiro brinquedo na fabriquinha de brinquedos inclusivos. Depois disso, vieram os outros, né? A adaptação, por exemplo, de jogos de tabuleiro que já existem, como Dama, Trilha, Resta 1 e assim por diante. Outros que eu inventei. Então, por exemplo, tem um jogo que chama Intruso. A criança tem que descobrir qual que é o cheiro diferente. Então, tem 2 cheiros iguais, potinhos assim, né? E um terceiro cheiro que é diferente. Então, ele vai cheirar e ele vai descobrir qual que é o cheiro diferente dos outros. Então, foi um jogo que eu inventei. Tem outros que eu inventei também. Por exemplo, jogos de tabuleiro cooperativos, que é uma coisa que não é comum. Todos os jogos de tabuleiro, eles são competitivos. Pensa, por exemplo, se você vai jogar dama, um ganha e o outro perde, não é? Uhum. E aí, isso não é uma questão de inclusão, isso não é inclusivo. Então, eu comecei a desenvolver jogos de tabuleiro cooperativos, que os jogadores se uniam em prol de um objetivo, de uma meta ali, ou eles ganhavam todos juntos, ou eles perdem todos juntos. Então, é muito legal, é uma coisa que eu amo fazer, né? E aí eu vou nas escolas, por exemplo, dar curso para os professores, essa capacitação para depois eles fazerem com os alunos, ou então ensino os pais, ou então oficina para as próprias crianças. Então você não vende esses brinquedos, você ensina as pessoas a construir, tanto as É, crianças quanto os adultos. isso. O tempo todo, desde 2016, quando eu criei, as pessoas sempre pediam: ah, vende para mim, sei lá, essa centopeia, né? Tem a Nina, que é a mascote da fabriquinha, uma centopeia. E eu falava: não, eu não vendo esses brinquedos, eu posso ensinar a construir. Então eu comecei a gravar vídeos para o meu canal, tem um canal no YouTube também, que é o Priscila Ribeiro, Materno Amor Eterno, e tem tutorial lá de vários brinquedos. Ou eu levo os brinquedos nos eventos, piqueniques, festa de aniversário, recreação em empresas para os filhos dos funcionários, ou eu ensino a construir. Só que as mães viraram e falaram para mim: ah, mas eu não tenho um pingo de habilidade. Ou eu não tenho material nenhum em casa, moro em apartamento, não tenho como juntar material reciclável, né? E aí veio a quarentena. Aí eu fiquei pensando: ai, será que eu começo a fazer esses brinquedos para vender? Mas eu também não tenho como fazer todos esses brinquedos aqui em casa. Aí foi quando eu desenvolvi o kit Monte e Brinque. Posso explicar como é que é? Claro, gente, eu tô super interessada nesses assuntos. Sabe que Então, antes de você contar, eu só quero deixar uma coisa bem frisada aqui. Gente, presta atenção como que quando você cria uma comunidade, quando você começa a entender, a prestar atenção nos interesses e nas dores do seu público, você consegue criar produtos em cima disso e isso vira um negócio rentável, não é, Pri? Continua contando aí que eu tô adorando não, essa eu história. faço muito isso. Em cima das coisas que a gente discute no WhatsApp, das coisas que as outras mães me falam, minhas amigas me falam, tudo eu vou captando ali, que nem um radar. Aquilo fica rondando em mim, e aí ou eu faço uma produção de conteúdo, faço um post sobre aquilo, levando informação para as pessoas sobre aquilo, ou chego até a desenvolver um produto, como é o caso do Kit Monte Brinque. Então, como o meu objetivo não é dar o brinquedo pronto, nunca vai ser, com a fabriquinha de brinquedos inclusivos, eu pensei numa alternativa que é fazer um kit onde a pessoa tem ali todos os materiais, já que uma das questões, né, uma das dores é não tem o material em casa, então ela vai ter todos os materiais, ela vai ter um jogo personalizado, do jeitinho que ela quer, da cor que ela gosta, porque quando eu vou montar esse kit, eu pergunto para a pessoa o que ela quer, que cor que ela quer as tampinhas, que cor que ela quer o tecido, que é o feltro, que cor que ela quer o emborrachado, que é o EVA. Então fica bem customizado. E aí vem também as instruções ali, escrito passo a passo de como fazer. E aí é isso que a pessoa compra. O kit é bem baratinho, né? Justamente com esse objetivo, não de ficar rica com isso. Eu nunca vou ficar rica com a fábrica de brinquedos inclusivos. Porque meu objetivo é maior, é a inclusão, é a educação, né, das pessoas. E aí ela adquire esse kit, e aí ela, além dela
passar um tempo super bacana ali com a sua família, a mãe junto com os filhos, o pai, construindo esse jogo, depois eles vão poder brincar, eles vão poder usar o kit. Ai, deixa eu pegar um aqui. Então vem assim, ó, vem numa caixinha bem bonitinha. E olha aí, a caixinha personalizada, que legal! Feita por uma mamãe empreendedora do grupo, porque como eu estava falando das parcerias, o legal de ter um grupo grande assim é que você tem gente de todas as áreas. Cada uma faz uma coisa. Então você fala, olha, eu tô precisando de uma pessoa que faz isso. Sempre vai ter. E aí você entrega esse material, você está vendendo como? Você está vendendo através do WhatsApp, para as mães do grupo? Eu tenho essa restrição de entrega. Porque para mim, por exemplo, não compensa contratar um motoboy para fazer essas entregas. Porque a demanda ainda é muito pequena. Quem sabe depois da live começa a ter bastante pedido, mas por enquanto são poucos pedidos. Então estou fazendo assim uma área restrita. Né? Se for perto de casa, um bairro mais próximo eu entrego, ou se a pessoa puder vir buscar, a gente combina. E agora eu estou combinando isso com um e-book. Nessa quarentena também, eu consegui colocar em prática 2 ideias que eu tinha também há muito tempo, de escrever livros, né? Eu sempre tive essa vontade. E aí eu escrevi 2 e-books. Um é o da Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos. Então a pessoa vai ter aqui um brinquedo, mas se ela adquirir o combo, que vem o e-book junto com o kit, ela vai poder construir mais 20 jogos de mesa e brinquedos inclusivos na casa dela. Então tem a foto do brinquedo pronto, tem a lista de materiais que precisa, tem a descrição de como faz, depois como brinca. Só que isso num arquivo digital, né? Que eu mando em PDF por e-mail para a pessoa. Então tem essa opção dela ficar só com o kit ou dela adquirir o combo, que vem o livro e vem o kit. Então tem várias professoras me procurando agora, professoras de educação especial, por exemplo, uma me chamou agora há pouco, porque ela tem esse interesse, né? Porque agora, na quarentena, as professoras têm que mandar atividades online para os alunos. Então, ela pode usar o kit, o combo, né? O livro, para mandar uma sugestão de brinquedo para as crianças fazerem em casa, por exemplo. Nossa, muito interessante, Pri. E assim, até eu, como estrategista digital, comecei a ter várias ideias já em cima do que você me falou. Oba! Então, o interessante disso, não só para você, mas todo mundo que tem essas ideias e não estão sabendo como colocá-las no mundo, você já tem o mais importante, que são as pessoas. Você tem um grupo aí, uma comunidade de mais de 400 mães, que é o mais difícil na construção, né, da comunidade, é ter pessoas, que isso que é o que leva mais tempo. Então, para quem já tem esse acesso às pessoas, que consegue, já tem um grupo formado, já tem pessoas que se interessam, já tem essa demanda reprimida, que eu costumo falar, que nem todo mundo sabe o que é, mas demanda reprimida é um grupo de pessoas que quer consumir o que você pode entregar, o que você pode vender. Então, no seu caso, você pode, inclusive, criar um curso online da própria fabriquinha de brinquedos e escalar. Então, é onde a gente começa a ver que uma comunidade digital dá muito mais resultado do que a gente pode imaginar. Então, a minha comunidade digital... Olá, boa noite. Boa noite, Fabi. Oi, Pri! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Tá dando para ouvir direitinho? Não tá dando eco? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo? Tô. Tá tudo certo. Não tá perfeito. Tudo bem. Vamos dar um tempinho pro pessoal chegar, aí a gente já começa com tudo. Cristiane, seja bem-vinda. Fabi, bem-vinda. Mulherada chegando.
Carla, bem-vinda. Boa noite. Vamos aproveitar e chamar o pessoal para entrar, Pri? Vamos. Pronto, eu chamei um monte de gente. Eu também. A lista é grande. Né? Se for chamar todo mundo, nós vamos precisar fazer umas 4 lives. Bom, pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Hoje eu tive o prazer, estou tendo o prazer de receber a Pri, que é responsável pelo grupo Materno Amor Eterno, que é um grupo de mães que tem um lance de responsabilidade social muito grande, além até do que a questão do compartilhar informações e tal. E está sendo um prazer enorme trazer a Pri aqui para ela contar um pouco sobre a comunidade, como que ela aconteceu, como que ela começou, e explicar um pouquinho para vocês também de como funciona uma comunidade na internet, que ela é um pouco diferente de uma comunidade real, né, do mundo real, mas a gente está aqui para trazer muita informação para vocês. Então agradeço a presença de todo mundo que está chegando. E eu queria que você se apresentasse, Pri, por favor. Dani, eu que tenho que agradecer o convite, fiquei muito feliz, muito honrada de poder falar aqui com o seu público, com os seus seguidores. Você tem um trabalho muito bacana aqui no Instagram, a gente já se conhece há um tempo, né? Por conta justamente do grupo de mães. E vai ser um prazer apresentar um pouquinho dos meus conhecimentos, falar um pouquinho da minha experiência, compartilhar um pouquinho da minha história também com as outras mulheres, com as mães, empreendedoras. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Vou me apresentar para o pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Priscila Ribeiro. Eu sou casada, então eu sou esposa, eu sou mamãe, eu tenho um filhão, um meninão, que é meu parceiro, meu companheiro, meu grudinho. Onde eu estou, ele está. A minha vida consiste em trabalhar e fazer as coisas com ele. Então, foi inclusive por aí que começou o grupo de mães, né? Eu sou professora de educação física. Já estou formada há um tempinho aí, desculpa, estou tentando acertar o fone aqui. Estou formada há um tempinho aí, atualmente estou atuando só em escola, né? Com educação física escolar, mas já atuei em academia, como personal, ginástica em condomínios, uma coisa que eu adorava, mas que depois eu parei, quando eu me tornei mãe. E também sou empreendedora, e tenho alguns empreendimentos. Um é a fabriquinha de brinquedos inclusivos, outra é a diversão gigante jogos, e o grupo de mães, que não deixa de ser um empreendimento também, né? O Materno Amor Eterno. Com certeza. E dá tempo de fazer tudo isso, Pri? A gente tem que se virar, né? Tem que se organizar, dividir o tempo para dar conta de tudo e priorizar, né? Então tem dia que eu foco mais numa coisa, outro dia eu foco mais em outra, e aí vai. Vai conciliando tudo, né? Falo que a gente gira vários pratinhos ao mesmo tempo. E só a gente para entender. Aliás, nem a gente entende como a gente consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Mãe não está acostumada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está cozinhando, a gente está acompanhando a lição do filho. E
empreendedora também, eu acho que tem um pouco disso, né? Que a gente tem que dar conta de vários fatores ao mesmo tempo. Com certeza, eu vejo isso trabalhando de casa, né? Que nunca é só uma coisa. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou cozinhando, eu estou lavando roupa, eu estou cuidando do meu filho, eu estou cuidando do cachorro. E a gente vai se virando, o dia vai passando e as coisas vão acontecendo, A né? gente aprende a otimizar o tempo, né? Essa quarentena está sendo um baita exercício disso. Então, a gente aprende que enquanto põe a roupa para bater, enquanto ela não fica pronta, dá para você fazer determinadas coisas que você já sabe que vai levar um certo tempo. E assim por diante. E eu vou confessar, eu gosto de parada. Então, assim, no começo dessa quarentena eu meio que pirei. Porque eu adoro trabalhar, eu adoro sair. Um dos problemas foi ficar em casa sem passear com o filhão. E no começo eu pensava assim, nossa, eu preciso ocupar as 24 horas do dia. Então eu ficava inventando muita coisa para fazer, não parava um segundo. Porque eu sou agitada, eu gosto de fazer as coisas, não gosto de ficar parada. Então, assim, você falou, a gente às vezes pensa, ai, como que eu dou conta de tudo? E as pessoas perguntam isso para mim, nossa, como que você dá conta de fazer tudo? Quantas horas tem no seu dia? Mas é o meu jeito. Ó, acabaram de mandar uma mensagem aqui. A Dani tá falando aqui, enquanto roupa, ela tá assistindo a live, é isso aí. Né? E é assim que a gente segue a vida, né? Porque se for diferente, acho que a gente também não consegue. Se ficar muito calmo, a gente vai estranhar, vai começar a dar uma pirada. Eu só não tô fazendo outra coisa agora porque eu sou a convidada da live. Porque se eu estivesse assistindo também, com certeza, eu já estaria fazendo outra coisa junto. Estaria fazendo mais alguma coisa. E essa semana eu tô com muita dificuldade de conseguir ler, porque eu assisto muita aula, eu monto as minhas aulas, monto os meus conteúdos. Então, o dia inteiro eu estou fazendo alguma coisa que não me permite parar para ler. Essa semana eu baixei um aplicativo que é audiobook. Eu já li 3 livros. Muito bom. Então, enquanto eu tô fazendo outras coisas, eu tô lendo livro agora. Uma coisa que eu não fazia antes da quarentena, eu comecei a fazer muito, é ouvir os podcasts nessa quarentena. Porque aí, enquanto eu tô fazendo ginástica em casa, eu procuro fazer exercício todo dia de manhã. Enquanto eu tô fazendo ginástica, eu tô ouvindo os podcasts aí, podcasts de mãe, podcasts de negócios, de empreendedorismo. Eu descobri uns muito bons, que depois a gente pode até trocar umas figurinhas aí. Com certeza. Depois da live a gente conversa melhor, então. Gente, também eu posso passar os nomes do que eu tô acompanhando, que eu tô seguindo, que eu tô gostando. Perfeito. Depois a gente já troca as figurinhas. Tá vendo, gente? Ó, isso é a função de uma comunidade. Começa por aí, trocar informação, trocar utilidades, né? Bom, eu vou falar um pouquinho, então. Mais uma vez eu agradeço todo mundo que está chegando. Peço pessoal que está chegando, que está entrando, convide os amigos, as amigas, principalmente, as empreendedoras, que com certeza essa live vai fazer diferença na vida delas, para entender melhor o que é comunidade. E se você, que está começando a empreender agora aqui na internet, tem alguma dúvida sobre como você constrói um negócio digital, eu tenho certeza absoluta que hoje vai clarear muito a sua cabeça, vai virar uma chavinha aí, pelo menos uma, né? Para você entender melhor como que funciona o negócio por aqui, ok? Eu vou falar um pouco, então, de como que se constrói uma comunidade, né, na visão do marketing, principalmente do marketing digital. Então, quando a gente fala em comunidade, do que vocês lembram? Quem está aqui agora, coloca aí no chat para mim. Do que você lembra quando se fala em comunidade? Posso falar? Claro! Para mim, a primeira coisa que vem à cabeça é a família, né? Porque a primeira comunidade no qual a gente participa é a nossa própria família. É o pai, é a mãe, né? A gente com os nossos filhos, depois que a gente cresce, né? Então, eu acho que a nossa primeira comunidade é a família. Sim. Bom, para mim, eu acho que uma coisa que fez muito sentido para esse entendimento do que é comunidade, de como as pessoas que não se conhecem se aproximam, foi o Orkut, que foi a primeira rede social que a gente teve, né? Que as pessoas começaram a ter contato principalmente com quem estava distante e com quem a gente não conhecia. E o Orkut, ele tinha aqueles grupos, eram as comunidades mesmo, que você se identificava com determinados assuntos, entrava lá e, né, fazia daquilo
um ambiente de conversa, de trocar ideias sobre assunto. Eu lembro até que na época eu entrei numa comunidade de quem roía unha, gente. Até isso tinha dentro do Orkut, era absurdo. Assim, era de todos os assuntos possíveis e imagináveis. Ó, aqui estão falando, me remete a ajudar o próximo, isso mesmo. Seus contatos, deixa eu ver se tem mais aqui. Ai. Eu acho que é isso mesmo. Acho que uma comunidade é um grupo, ou um grupo estabelecido, como eu já disse, né? Organicamente, biologicamente, como uma família, ou um grupo de pessoas que se aproximam em prol de um objetivo comum, que se identificam por algum assunto, né? E aí não tem um grau de parentesco, mas tem os interesses próximos, né? Sim, sim. A comunidade, de forma geral, ela é isso, né? É algo comum, algo que vai ser compartilhado. E, então, na verdade, embora ela seja usada bastante no sentido de agrupamento, a comunidade, ela é mais um grupo de interesses, principalmente agora na era da internet. Então, criou-se muitos espaços de diálogo e de compartilhamento. Então, quando a gente fala de comunidades hoje, é quando a gente busca algo que seja comum. Então, é um interesse comum onde a gente busca pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. Eu vejo muito isso quando, depois que eu me tornei mãe, que quando o meu filho nasceu, não tinha... tinha só o finado Orkut e o Facebook estava no começo ainda. Então não tinha esse lance de aproximação, não tinha o WhatsApp ainda, as pessoas não tinham tanta proximidade, e eu lembro que na época, tudo que eu tinha muita dúvida, eu ia buscar em sites, porque eu não tinha ninguém diretamente para conversar assim. E agora, com esse advento, principalmente do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, e até dentro dessas ferramentas de mídia social, principalmente do Facebook, que permite ter os grupos, a gente se aproximou de pessoas que a gente nunca viu, não conhece, mas os assuntos em comum aproximaram essas pessoas. E eu acho que o grupo, o Materno Amor Eterno, ele é um exemplo clássico de tudo isso que está acontecendo. Então, eu vejo, assim, a gente tem o marketing de comunidade, que é basicamente esse encontro de interesses, que as marcas estão usando isso hoje em dia, que então as marcas têm um interesse, eles se aproximam, procuram grupos de pessoas que tenham os mesmos interesses e valores deles e criam essa comunidade, só que com interesses financeiros, obviamente, né? Interesses comerciais. Então, hoje em dia, a gente tem até um assunto de marketing voltado só para isso. Então, isso mostra o quanto isso cresceu, o quanto isso está sendo disseminado e quanto isso está sendo utilizado, principalmente agora que está todo mundo migrando para a internet. Então, a gente vê muitos perfis no Instagram, principalmente, como eu falo muito de Instagram. Eu ensino, tem um curso voltado para criar um perfil comercial no Instagram. Eu vejo quantos perfis a gente encontra aí de pessoas que estão montando comunidades com esse lance de gerar um interesse comum e se falar daquilo, né? Os conteúdos que são criados são baseados nesse tipo de interesse. Alguém escreveu aí, saudades do Orkut, né? Eu também sou da época do Orkut, e aí eu tava lembrando que até hoje eu tenho um grupo agora no WhatsApp, mas que se formou lá atrás no Orkut, e se chamava Mães de Bebês de Setembro e Outubro de 2011. Então, um grupo de gestantes que a gente se conheceu pelo Orkut e até hoje a gente conversa pelo WhatsApp. A gente nunca se encontrou pessoalmente. Tem mães de vários estados do Brasil. É um grupo pequeno, mas, sim, cada uma de uma região. Tem mães de fora do Brasil. E aí, de tempos em tempos, uma chama um grupinho lá. Nossa, como vocês estão? Quais são as novidades? Aí tem um monte de coisa para contar. Mas surgiu naquela época do Orkut. E eu estava lembrando também que, não sei se vocês viram, mas o Facebook está fazendo muita divulgação em cima desse assunto, inclusive na televisão. Pessoas se descobriram como fazer não sei o que na quarentena.
tem um grupo para você no Facebook. Eles estão levando a propaganda para esse lado, né? Sim, é porque é aquela questão, quanto mais pessoas interessadas em um assunto comum, mais elas vão utilizar a mídia social como meio, né, de comunicação, de interação. Então, essa disseminação da comunidade parte principalmente dos meios de comunicação mesmo, das mídias sociais, né? E no marketing é o que chamam dos nichos, né? Do público-alvo ali, que o marketing vai investir, dos nichos, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, tentar fazer uma parceria, propor uma parceria, o estabelecimento, o empreendimento pergunta pra gente, qual é o seu nicho? Né? Ou seja, qual é o seu alvo, seu público-alvo ali? Para ver se esse lance das marcas e pessoas, né? Se essa marca ela tem a ver com esse nicho que você atende, que você impacta. E a gente vê muito isso em produtos. Então, quando se fala em produto, as marcas elas identificam, né, as necessidades e as motivações desse pessoal e, a partir disso, constroem um espaço que ofereça o que eles procuram. E eu vejo muito isso voltado para alguns tipos de produtos. Então, produtos veganos, produtos que não são testados em animais, produtos sem glúten, sem açúcar. Eu vejo que até com essa necessidade, com essa é uma demanda reprimida mesmo, de pessoas que não são atendidas por ninguém, que se juntam. Existem profissionais que já estão começando a se especializar e entrar nessa. Não, já que tem uma demanda reprimida, que tem um grupo de pessoas que não se sente privilegiado, então eu, como empresa, como marca, vou atender esse grupo de pessoas. Eu acho isso muito legal, porque começa a ter essa diversidade de empresas, de marcas, e tem espaço para todo mundo, né? E é assim que começa o empreendedorismo, né? Essa visão que o empreendedor tem que ter, né? De um vazio ali, uma lacuna no mercado. Olha, eu tô vendo que tem um público para isso e não tem ninguém fazendo isso. E foi assim que surgiu, por exemplo, a fabriquinha de brinquedos inclusivos, né? Quando eu vi que existem vários jogos, várias pessoas ensinando a construir jogos e brinquedos, mas não para esse público específico que são as crianças com deficiência, né? Até hoje existem muitos jogos e brinquedos no mercado para esse público. Se você pensar numa criança cega, por exemplo, vai ter pouquíssimas opções. E aí foi aí que eu coloquei a mão na massa e comecei a construir os brinquedos, utilizando materiais recicláveis, materiais de fácil acesso, para que cheguem até as crianças com deficiência, para que elas possam brincar junto com seus pais, junto com seus irmãos sem deficiência, né, para levar diversão para todos, como eu falo. Entendi. Então, Pri, já que você tocou no assunto, começou a falar da Fabriquinha, eu queria entender como que surgiu o grupo, como que as suas empresas surgiram antes ou depois do grupo? Conta um pouco da história, por favor. Eu acho Gente, que só um minutinho, Pri. Bia. Oi. Só um minutinho. A Bia acabou de mandar aqui que não está ouvindo. Tem mais alguém que não está conseguindo ouvir a gente? Pessoal, vocês estão conseguindo nos ouvir? Quem está conseguindo, por favor, manda um joinha. E eu queria saber se o som tá bom também, se não tá com muito ruído aqui externo, porque a casa tá com funcionamento a todo vapor aqui, né? Maridão, filhão, estão jantando nesse momento aqui do lado, as conversas não tá atrapalhando não, né? Gente, vão respondendo, por favor, que a gente está falando aqui, falando. E aí, acabou de surgir aqui o primeiro comentário que a Bia não está conseguindo ouvir a gente. Ó, estou ouvindo. Então, acho que o problema é com o celular da Bia mesmo. Bom, então tá todo mundo dando sinal verde aí pra gente continuar. Pri, por favor, desculpa te interromper. Conta pra gente, então, como que começou essa história da comunidade, que eu tô super curiosa. Então, o Materno Amor Eterno surgiu quando o filhão tinha, acho que uns 3 anos. Né? Porque a gente sempre passeou muito. Como eu tava falando lá no início da live, eu sempre gostei muito de bater a perna, né? Não parava em casa. E não era só de final de semana, não. Sempre ficava inventando coisas para fazer. Então, desde que ele era pequenininho, eu sempre saí muito com ele. Levava em programações culturais, artísticas.
né? E as minhas próprias amigas, outras mamães, começaram a mandar mensagem perguntando: o que tem para fazer nesse final de semana? Aonde vocês vão nesse final de semana? O que tem de legal para fazer? Ou então elas comentavam que não tinha nada de bom aqui em Campinas, nem na região, nenhuma programação cultural de qualidade, ou então que só tinha coisas pagas, não tinha nada gratuito. E eu comecei a perceber também que as próprias mães de Campinas não conheciam os espaços públicos da cidade. Então, se eu falava, por exemplo, em Parque das Águas, até hoje, tem muita gente que não conhece o Parque das Águas, que é um parque maravilhoso que tem aqui em Campinas. Então, eu sempre de me apropriar dos espaços públicos, de levar meu filho em todas as pracinhas da cidade, nem que fosse longe. Eu ponho no carro, vamos lá em Barão Geraldo, que é do outro lado da cidade para mim. Vamos lá, vamos ver aquela praça que tem lá. Nos bosques, né? Então, eu comecei a fazer essas indicações para outras mamães. Aí a demanda foi aumentando, né? O número de mensagens foi crescendo no celular. Falei, então vamos socializar isso de uma vez só para todo mundo. E a primeira rede social que surgiu foi o blog, né? Já faz um tempinho. No começo eu usava mais, escrevia mais no blog. Teve uma época até que eu tive colunistas, profissionais de outras áreas escrevendo em suas contas. Eu já escrevi para você. Mesmo? Não é? Eu escrevi para você, acho que faz uns 3 anos, não é isso? Eu acho que foi sobre sororidade que você escreveu, se não me engano. O primeiro texto foi sobre... Porque eu já tava... Foi quando... Olha isso, gente! Olha só o tempo entregando a gente. Foi quando eu comecei, quando eu criei esse perfil no Instagram e eu comecei a falar sobre marketing e empreendedorismo feminino, nem era digital, e comecei a escrever para o blog da Pri, mas era totalmente despretensioso, eu não tinha intenção nenhuma na época de começar a trabalhar com marketing digital, olha isso! Então, e aí tinha outros profissionais, fono, dentista, que escreviam também. Aí depois eu falei, então eu vou criar um grupo no WhatsApp, porque eu já estava com muitos contatos no WhatsApp, né? Aí surgiu o Materno 1. Como o WhatsApp tem esse limite de pessoas que podem participar, o grupo lotou. A gente abriu o Materno 2, então atualmente nós temos 400 mães no grupo do WhatsApp. É um grupo muito legal porque, além de ter essa questão da interação, né? Porque eu acho que o legal do grupo de mães é justamente isso. Essa troca de informações, de assuntos maternos, relacionados ao universo infantil. Então, assim, diariamente é uma pedindo indicação de dentista, odontopediatra, a outra de cirurgião, sei lá, neurocirurgião, e assim vai, né? Quem conserta tablet. E, então, essa troca é muito legal. Sempre tem, as mães estão dispostas a ajudar umas às outras, sempre tem alguém respondendo algum pedido ali. Também é um espaço onde as mães empreendedoras podem fazer sua divulgação, então também é uma forma de estar apoiando o empreendedorismo materno. Lá as mães podem fazer propaganda, não tem essa restrição, igual tem outros grupos que são específicos para vendas, nosso é liberado. Então, em segundo lugar, veio o grupo do WhatsApp. Aí depois veio o Instagram. Primeiro eu criei esse meu perfil, que eu estou usando aqui para falar com você hoje, que é Pri Ribeiro, Materno Amor Eterno, onde eu compartilho de tudo. É uma mistureba, né? Então, tem assuntos relacionados à maternidade, à educação física, então, brincadeiras que às vezes eu faço com meus alunos, eu compartilho aqui também. Então, tem um pouquinho de cada coisa. E aí eu criei outro Instagram específico do grupo de mães, que é o Materno Amor Eterno, onde a gente divulga as parcerias fixas, por exemplo. A gente divulga os encontros, porque um diferencial do Materno Amor Eterno também é essa questão da gente querer estar junto, da gente querer estar muito próximo. Então, a gente fazia muitos encontros presenciais antes da quarentena. Então, no máximo, a cada 2 meses, a gente se reunia. A gente chegou já a fazer 16 encontros. A gente estava indo para a 17ª edição. E eram encontros maravilhosos, onde a gente tinha umas 3 palestras para os pais, por exemplo. Então, eram encontros para toda a família, para o pai, para a mãe. A gente tinha várias oficinas, atividades para as crianças. A gente tinha muitos sorteios. A gente fazia a feirinha das mamães empreendedoras. Nós estamos morrendo de saudade dos nossos encontros. Então, eu, inclusive, também participei e palestrei. Por isso que eu falo, né? Os nossos caminhos estão sempre cruzando, né, Pri? Sim, a gente sempre se une em algum ponto, né? E agora a gente tem o Telegram também.
né? Que eu tenho gostado bastante desse aplicativo. A gente tem o Materno Amor Eterno lá também. Meu objetivo um dia é juntar os dois grupos do WhatsApp num grupo só do Telegram, porque ele cabe bem mais pessoas. Sim. Ele tem Ele não tem restrição, né? Ele tem a vantagem de que a pessoa entra em qualquer momento, ela vê tudo que já foi postado anteriormente, todas as mídias. Então, aos pouquinhos, eu estou tentando convencer as mamães, que muitas mamães do WhatsApp ainda estão resistentes, viu? Umas porque não tem memória do celular, outras ainda porque quando surgiu o Telegram, tinha aquele boato de que ele roubava os dados, né, do nosso celular. Então, tem gente que fica ainda com um pouquinho de pé atrás. Mas com certeza quem criou esse boato foi o WhatsApp, né? Porque são empresas diferentes, tanto que, não sei se você sabe disso, mas você não pode escrever Telegram nas postagens do Instagram, que ele bane, ele derruba, como é que fala? Ele dá um bloco de alguns dias, né, nos perfis que usam o nome do Telegram. Então, pode perceber que a maioria dos perfis que tem Telegram não falam, ou colocam tele, ou alguma outra sigla, né, para não escrever Telegram no Instagram. E tem uns canais tão bons lá no Telegram que eu tô participando, sabe? Sobre empreendedorismo mesmo, sobre negócios. Nossa, tem material muito bom sendo divulgado lá. E a gente tá com dois perfis. Um é o Materno Amor Eterno, o outro é o Brechózinho. Porque, como você falou no começo, a gente faz várias ações solidárias. Realmente tem esse perfil também, social. E a gente está fazendo o Brechózinho solidário. Então, as mamães geralmente tem aqueles itens em casa para desapegar. Sempre tem roupa que de um inverno para o outro não serve mais, a blusa vai parar na metade do braço da criança, né? Que eles crescem super rápido. Sempre acontece isso. E as mães podem anunciar lá o preço de desapego, os itens serem novos, e aí uma porcentagem do que ela angariar com a venda, ela vai doar, e a gente vai comprar cestas básicas para doar para famílias carentes. Olha que interessante. Então, para as meninas que estão presentes, é para vocês verem a importância de quando existe uma comunidade e existe interesses em comum, porque a Pri começou com a questão de informar, de compartilhar informações do que ela fazia com o filho dela, dos lugares que eram as programações, onde era possível ir com criança, até em lugares que não precisava gastar dinheiro, que é super difícil em Campinas isso, né? Que a minha maior dificuldade era fazer alguma coisa que eu não gastasse rios de dinheiro. E disso vão acontecendo outras coisas. Por quê? A mesma pessoa que é mãe e tem interesse em sair com o filho, tem outros interesses também. Então, isso é um momento em que a gente começa a entender que pode sim virar um negócio, e um negócio que vai beneficiar todo mundo, que vai ser o ganha-ganha, né? E eu queria que você contasse, Pri, em que momento que você entendeu que a comunidade, que o grupo, podia virar um negócio na sua vida? Nossa, eu não sei se eu sei identificar, assim, sabe, pontualmente, ou definir uma data para isso. Eu só sei que eu tô sempre pensando, minha cabeça não para de pensar, eu tô sempre tendo novas ideias, então, cada hora a gente vai inventando uma coisa nova. Já tem várias ações que a gente está fazendo, eu já estou pensando em outras oportunidades também, mas assim, eu acho que foi vendo o número de mães empreendedoras que tinha ali, todo mundo tentando se virar, né? Todo mundo tentando se dar bem, algumas já com emprego fixo, por exemplo, como é o meu caso também, né? Eu tenho a escola, eu dou aulas, mas fora isso a gente faz outras coisas também. Então, como uma forma de ter a segunda renda, ou mamães que estavam desempregadas e começaram a empreender. E aí, eu acho que eu herdei da minha mãe isso de querer ajudar os outros. Minha mãe é a pessoa mais generosa que existe nesse mundo. E aí eu comecei a pensar, o que a gente pode fazer, então, para uma ajudar a outra? Né? Então a gente começou a fazer as parcerias, começou a fazer as permutas, a divulgação do grupo, as feirinhas, para as mamães levarem seus produtos para apresentar para o público em geral. Eu acho que foi por aí. Sim. E você trabalha com publi também no grupo, Pri, ou não? Só essa questão das...
publicidade mesmo? Ou você só trabalha na questão das trocas, né? Das permutas? Sim, também. Porque como eu comecei a divulgar muitos desses empreendimentos, eu comecei a propor para eles também, né? Olha, eu faço as indicações, por exemplo, de restaurantes com espaço kids. Vocês querem que eu apresente vocês para as mamães que me seguem? Ou o contrário, os estabelecimentos começaram a me procurar também para perguntar se eu podia divulgar. Ah, a gente vai inaugurar tal coisa em Campinas. Você pode fazer a propaganda para a gente? Eu faço, só que eu faço sempre na base de permuta, né? Então, eu sei que muitas mães aqui em Campinas, blogueiras, também fazem um trabalho semelhante, mas não cobram nada barato para isso. Não, o meu objetivo... eu sei. O objetivo principal é ajudar as mães, não é ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu faço uma base de permuta. Ah, você quer que eu divulgue, por exemplo, sua loja de roupas? O que você acha de dar uma peça, então? A gente vai fazer um sorteio lá no meu perfil para as mamães que me acompanham. Então, essa é uma das formas de parceria que eu faço. Tá. E outra coisa que eu tenho curiosidade, como que surgiu a fabriquinha de brinquedos dentro desse bololô aí? Era uma necessidade que existia das próprias mães que já estavam dentro da comunidade? Como que foi? Eu acho que era uma necessidade minha como professora, foi uma necessidade minha como professora, né? Desde que o filhão nasceu, a gente construía muitos brinquedos com materiais recicláveis. Até então eu não sabia que eu tinha essa habilidade manual e artística, porque eu sempre fui péssima, não sabia fazer nenhuma casinha no papel. Mas diante da necessidade de brincar com o filho, né, que a gente tem que sentar no chão, tem que colocar a mão na massa, a gente começou a construir muito. E ele sempre adorou fazer os projetos dele, né? Ele pegava uma garrafa PET, vamos fazer um avião, vamos fazer tal coisa. Então a gente sempre fez muito esse tipo de projeto. E na escola eu sempre tive muitos alunos com deficiência, todos os tipos de deficiência. E eu me preocupava muito em incluí-los em todas as aulas, em todas as atividades, né? Porque a gente sabe que nem sempre isso acontece. Muitas vezes alunos com deficiência ficam sentados lá no cantinho assistindo a aula ou fazendo uma brincadeira diferente. Não, eu fazia questão que eles fizessem a mesma atividade que as outras crianças sem deficiência. Só que aí eu precisava, muitas vezes, adaptar o material, adaptar a atividade para eles. Então eu ficava refletindo como que eu posso fazer. Aí um dia eu estava dando uma brincadeira de jogar a bola na parede, uma brincadeira folclórica, que vocês devem conhecer, é antiga, que a gente vai cantando e jogando a bola da parede, cantando ordem, seu lugar, sem rir, sem falar. E na mesma turma, eu tinha um aluno usuário de cadeira de rodas e uma menina que tinha uma hemiplegia. Então ela tem um lado paralisado, ela tem dificuldade em usar uma mãozinha. Então os dois não conseguiam jogar a bola na parede e recuperar. Aí eu fiquei pensando, né? Como que eu vou fazer? Não pelas outras crianças, que as outras crianças adoram ajudar. Podia cair a bola quantas vezes fosse no chão, que alguém ia lá e ia pegar e dar para eles. Mas a minha preocupação era a autonomia, era a independência deles, né? E aí então eu fiz uma bola de jornal mesmo ali, uma bola de papel, amarrei um elástico e prendi no punho deles. E aí surgiu o primeiro brinquedo, na fabriquinha de brinquedos inclusivos. Depois disso, vieram os outros, né? A adaptação, por exemplo, de jogos de tabuleiro que já existem, como Dama, Trilha, Resta 1 e assim por diante. Outros que eu inventei. Então, por exemplo, tem um jogo que chama Intruso. A criança tem que descobrir qual que é o cheiro diferente. Então, tem 2 cheiros iguais, potinhos assim, né? E um terceiro cheiro que é diferente. Então, ele vai cheirar, ele vai descobrir qual que é o cheiro diferente dos outros. Então, foi um jogo que eu inventei. Tem outros que eu inventei também, por exemplo, jogos de tabuleiro cooperativos, que é uma coisa que não é comum. Todos os jogos de tabuleiro, eles são competitivos. Pensa, por exemplo, se você vai jogar dama, um ganha e o outro perde, não é? E aí, isso não é uma questão de inclusão, isso não é inclusivo. Então, eu comecei a desenvolver jogos de tabuleiro cooperativos, que os jogadores se uniam em prol de um objetivo, de uma meta ali. Ou eles ganhavam todos juntos, ou eles perdem todos juntos. Então é muito legal, é uma coisa que eu amo fazer, né? E aí eu vou nas escolas, por exemplo, dar curso para os professores, essa capacitação para depois eles fazerem com os alunos, ou então ensino os pais, ou então oficinas para as próprias crianças. Então você não vende esses brinquedos, você ensina as pessoas a construir, tanto as crianças quanto os adultos. Isso.
O tempo todo, desde 2016, quando eu criei, as pessoas sempre pediam: vende pra mim, sei lá, essa centopeia, né? Tem a Nina, que é a mascote da Fabriquinha, uma centopeia. E eu falava: não, eu não vendo esses brinquedos, eu posso ensinar a construir. Então eu comecei a gravar vídeos pro meu canal, tem um canal no YouTube também, que é o Priscila Ribeiro, Materno Amor Eterno, e tem tutorial lá de vários brinquedos. Ou eu levo os brinquedos nos eventos, piqueniques, festa de aniversário, recreação em empresas para os filhos dos funcionários, ou eu ensino a construir. Só que as mães viravam e falaram para mim: mas eu não tenho um pingo de habilidade. Ou eu não tenho material nenhum em casa, moro em apartamento, não tenho como juntar material reciclável, né? E aí veio a quarentena. Aí eu fiquei pensando: será que eu começo a fazer esses brinquedos para vender? Mas eu também não tenho como fazer todos esses brinquedos aqui em casa. Aí foi quando eu desenvolvi o kit Monte e Brinque. Posso explicar como é que é? Claro, gente, eu tô super interessada nesse assunto. Sabe que Então, antes de você contar, eu só quero deixar uma coisa bem frisada aqui. Gente, presta atenção como que quando você cria uma comunidade, quando você começa a entender, a prestar atenção nos interesses e nas dores do seu público, você consegue criar produtos em cima disso e isso vira um negócio rentável, não é, Pri? Continua contando aí que eu tô adorando não, essa eu história. gosto muito disso. Em cima das coisas que a gente discute no WhatsApp, das coisas que as outras mães me falam, minhas amigas me falam, tudo eu vou captando ali, que nem um radar. Aquilo fica rondando em mim, e aí ou eu faço uma produção de conteúdo, faço um post sobre aquilo, levando informação para as pessoas sobre aquilo, ou chego até a desenvolver um produto, como é o caso do kit Monte Brinque. Então, como o meu objetivo não é dar o brinquedo pronto, nunca vai ser, com a Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos, eu pensei numa alternativa que é fazer um kit onde a pessoa tem ali todos os materiais, já que uma das questões, né, uma das dores é não tem o material em casa, então ela vai ter todos os materiais, ela vai ter um jogo personalizado, do jeitinho que ela quer, da cor que ela gosta, porque quando eu vou montar esse kit, eu pergunto para a pessoa o que ela quer, que cor que ela quer as tampinhas, que cor que ela quer o tecido, que é o feltro, que cor que ela quer o emborrachado, que é o EVA. Então fica bem customizado. E aí vem também as instruções ali, escrito passo a passo de como fazer. E aí é isso que a pessoa compra. O kit é bem baratinho, né? Justamente com esse objetivo, não de ficar rica com isso. Eu nunca vou ficar rica com a Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos. Porque meu objetivo é maior, é a inclusão, é a educação, né, das pessoas. E aí ela adquire esse kit, e aí ela, além dela passar um tempo super bacana ali com a sua família, a mãe junto com os filhos, o pai, construindo esse jogo, depois eles vão poder brincar, eles vão poder usar o kit. Deixa eu pegar um aqui. Então vem assim, ó, vem numa caixinha bem bonitinha. E olha aí, a caixinha personalizada, que legal! Feita por uma mamãe empreendedora do grupo, porque como eu estava falando das parcerias, o legal de ter um grupo grande assim é que você tem gente de todas as áreas. Cada uma faz uma coisa. Então você fala: olha, eu tô precisando de uma pessoa que faz isso. Sempre vai ter. E aí você entrega esse material, você está vendendo como? Você está vendendo através do WhatsApp, para as mães do grupo? Eu tenho essa restrição de entrega. Porque para mim, por exemplo, não compensa contratar um motoboy para fazer essas entregas. Porque a demanda ainda é muito pequena. Quem sabe depois da live começa a ter bastante pedido, mas por enquanto são poucos pedidos. Então estou fazendo assim uma área restrita. Né, se for perto de casa, um bairro mais próximo eu entrego, ou se a pessoa puder vir buscar, a gente combina. E agora eu estou combinando isso com um e-book. Nessa quarentena também, eu consegui colocar em prática 2 ideias que eu tinha, também há muito tempo, de escrever livros, né? Eu sempre tive essa vontade. E aí eu escrevi 2 e-books. Um é o da Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos. Então a pessoa vai ter aqui um brinquedo, mas se ela adquirir o combo, que vem o e-book junto com o kit, ela vai poder construir mais 20 jogos de mesa e brinquedos inclusivos na casa dela. Então tem a foto do brinquedo pronto, tem a lista de materiais que precisa, tem a descrição de como faz, depois como brinca. Só que isso num arquivo digital, né, que eu mando em PDF por e-mail para a pessoa. Então tem essa opção dela ficar só com o kit,
ou dela adquirir o combo, que vem o livro e vem o kit. Então, tem várias professoras me procurando agora, professora de educação especial, por exemplo, o nome me chamou agora há pouco, porque ela tem esse interesse, né? Porque agora, na quarentena, as professoras têm que mandar atividades online para os alunos. Então, ela pode usar o kit, o combo, né? O livro, para mandar uma sugestão de brinquedo para as crianças fazerem em casa, por exemplo. Nossa, muito interessante, Pri. E assim, até eu, como estrategista digital, comecei a ter várias ideias já em cima de tudo que você me falou. Oba! Então, o interessante disso, não só para você, mas todo mundo que tem essas ideias e não estão sabendo como colocá-las no mundo, você já tem o mais importante, que são as pessoas. Você tem um grupo aí, uma comunidade de mais de 400 mães, que é o mais difícil na construção, né, da comunidade, é ter pessoas, que isso que é o que leva mais tempo. Então, para quem já tem esse acesso às pessoas, que consegue, já tem um grupo formado, já tem pessoas que se interessam, já tem essa demanda reprimida, que eu costumo falar, que nem todo mundo sabe o que é, mas demanda reprimida é um grupo de pessoas que quer consumir o que você pode entregar, o que você pode vender. Então, no seu caso, você pode, inclusive, criar um curso online da própria fabriquinha de brinquedos e escalar. Então, é onde a gente começa a ver que uma comunidade digital dá muito mais resultado do que a gente pode imaginar. Então, a minha comunidade digital, que eu estou formando, primeiramente com as pessoas que me seguem, depois com as minhas alunas, e fazendo essa corrente do bem, eu falo que é uma corrente do bem, porque eu estou ensinando as pessoas a ganharem dinheiro através dos seus perfis. É esse o interesse, é mostrar, é trazer essas pessoas para perto de mim para mostrar que tem possibilidade, sim, de conseguir ganhar dinheiro através da internet com ideias muito simples, com ideias que provavelmente... ganhar dinheiro, viu, Dani? Oi? Eu não sei ganhar dinheiro, porque eu faço muita coisa de graça sem comprar. Agora eu tô... Mas o legal disso é que quando você escala, se você fizer um curso de... ao invés de você entregar um e-book, porque o e-book realmente ele tem esse custo reduzido. Aí você monta um curso e você vai vender para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que tem interesse. Então, assim, bastou ser mãe, ou bastou ser uma professora, uma pessoa que tem interesse em criar esses brinquedos inclusivos, ela já tem tudo para ser sua cliente, entendeu? Então essa possibilidade que a internet traz pra gente, de você criar um produto totalmente escalável, que não vai depender do seu tempo. Vai depender só de você criar aquilo e disponibilizar. Uma vez só, né? Tempo uma vez só. Mas isso é a mesma coisa que eu já comecei a fazer. 2 plataformas de cursos me procuraram para oferecer os cursos, né? Para vender os cursos lá. E aí, uma delas, inclusive, é de uma amiga minha, ela falou: Pri, você faz muita coisa, você não ganha dinheiro que você não quer. Exatamente. O YouTube tem tanto conteúdo lá em domínio público de graça, por que você não edita esses vídeos e põe na plataforma? Então, eu estou montando alguns cursos. Um deles é para professores de educação física, porque eu senti na própria pele a nossa dificuldade de adaptar as aulas de educação física para esse ensino remoto. Né? Porque a aula de educação física é muito prática, é muita interação, é muito jogar junto, brincar junto, competição. E como fazer isso online, né? Então, eu estou montando um curso agora de brincadeiras para fazer em casa. E eu estou montando alguns outros cursos. 2 deles são da fabriquinha de brinquedos inclusivos. Um eu vou dividir, sabe? Eu vou deixar um para jogos de tabuleiro inclusivos e outro de brinquedos inclusivos. E aí eu estou fazendo também um pensando nas mães. Inclusive eu falei de um e-book, mas não falei do outro. Posso falar? Pode, claro! O outro e-book que surgiu logo no começo da quarentena, acho que foi em abril já que eu lancei, chama Brincando em Casa. Que foi realmente dessa avalanche que veio das conversas com as mães ali no WhatsApp, que elas estavam desabafando, que não sabiam... Desesperadas! Desesperadas do que fazer com os filhos dentro de casa. Né? Não sei mais o que fazer, já usamos todos os jogos que a gente tinha aqui, já fiz todas as brincadeiras que eu conhecia,
Então, eu escrevi esse e-book, tem sugestão de 50 brincadeiras, não só brincadeiras, atividades. Por exemplo, tem receitinhas, tem construção de jogos de tabuleiro, tem brincadeiras, específico para as mães fazerem com os seus filhos, com os materiais que tem dentro de casa. Então, está disponível também para as mamães. As mamães que são do Materno Amor Eterno, eu mando gratuitamente, né? Só solicitar por e-mail que eu mando para elas. Quem não for do Materno Amor Eterno, aí é cobrado uma taxinha, mas também é bem baratinho. Mas eu convido a entrar no grupo, que daí recebe gratuitamente. Pri, você tá perdendo dinheiro, desculpa. Não, porque a gente vê tanta comunidade que, assim, as pessoas querem participar mesmo pagando, porque tudo fica muito acessível. Então, é o que eu falei, só de você falando esse monte de coisa, já me veio um monte de ideia na cabeça, e a questão é a seguinte, você tem o principal, os dois fatores principais. Primeiro, que são as pessoas, e segundo, você é extremamente criativa. Tem uma criatividade fora da curva. Então, eu vejo muitas alunas minhas se queixam, eu não tenho criatividade, eu não sei inventar nada, eu não sei o que eu faço, não sei que curso que eu crio, e nanana. Você já é o contrário, você tem tanta ideia, só que você não tá ganhando dinheiro com isso, né? Vamos falar. Eu não pretendo colocar em prática, porque tem um monte de coisa lá em pauta que eu quero fazer ainda, que não deu tempo. Mas você falou 400 mães, são 400 mães no WhatsApp. No grupo do Facebook são 1000 mães. No Telegram são 300 e poucas mães. No Messenger a gente tem um grupo mais reduzido, que é só para compartilhar programação infantil, são 100 e poucas mães. Mas se for somar tudo isso, é um número bem grande. Então, minha amiga, eu te aconselho, eu sei que conselho, né? Primeiro que você não pediu, mas eu me sinto na liberdade de te dar, de começar a pensar nisso como negócio mesmo. Porque, gente, olha a quantidade de coisas que essa mulher já falou nessa live, no menos de 50 minutos. Ó, tem um monte de coisa na lista que eu quero divulgar ainda, hein? Se der tempo. Ó, a gente tem 10 minutos. Primeiro, eu quero falar rapidinho. Você der um espaço. Eu já falei do como. Sabe o que eu queria falar? Das campanhas solidárias que a gente está fazendo também. Que eu falei só do Brechózinho, mas a gente vai fazer uma feirinha essa semana. A gente está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos. Posso falar rapidinho? Fala, pode falar sim. Então, dessa sexta-noite, das 6 às 10, e no sábado à tarde, das 2 às 6, a gente vai ter a primeira feirinha solidária online do Materno Amor Eterno. Porque, como eu falei, a gente já fez várias feirinhas presenciais, mas nessa quarentena a gente ficou privado desse contato. Então, a gente viu uma forma da gente fazer a feirinha, de continuar apoiando ali o empreendedorismo materno online. Então, a gente criou um grupo específico no WhatsApp e vai ter as expositoras de diferentes segmentos. Tem roupa, tem sapato, tem perfumaria, tem a parte de culinária. Então, temos 9 expositoras, por enquanto, na sexta-feira à noite, que vão vender os seus produtos, e 10 no sábado à tarde. Então, tá todo mundo convidado a entrar, a gente vai ter várias promoções, a gente vai ter vários produtos para o Dia dos Pais, que elas vão entregar até no domingo, vai dar tempo de chegar. E a gente vai estar fazendo uma ação solidária. Como? 10% do que as mamães venderem ali, as mamães empreendedoras, elas vão reverter para a gente na organização, eu e a Paty, que é a administradora do Materno Amor junto comigo, e a gente vai usar esse dinheiro para comprar cestas básicas para doação também. E além disso, a gente vai ter 7 sorteios, 3 sorteios na sexta-feira, 4 sorteios no sábado. Então, eu quero convidar o pessoal que ainda não está participando para participar. E é através do perfil do Materno Amor, onde que tá acontecendo? Um grupo específico no WhatsApp. Eu posso mandar o link, ou então as pessoas podem pegar nas redes sociais que já tem. Tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, tem tudo já divulgado, tá bom? Uhum. Então, pessoal, quem ainda não tem acesso ao grupo, entre em contato com a Pri, manda um direct para ela, pede para entrar no grupo e participa, porque ajudar já é bom demais. Imagina quando a gente sabe que essa renda vai ser realmente direcionada para quem está precisando de verdade. Que eu acho que isso é o mais também. Ótimo. Ó, gente, o WhatsApp dela tá aí no chat. Entre em contato direto com ela e vamos fazer a nossa parte, né? As mamães empreendedoras também estão precisando vender, porque essa fase está difícil para todo mundo. Para quem está precisando vender, para as famílias que não estão
conseguindo ganhar dinheiro de nenhuma forma, então vão ser ajudadas também. Então, eu acho que é o momento de poder fazer alguma coisa, já que a Pri está se colocando, né, como embaixadora desse movimento, dessa causa, desse movimento, e a gente, como espectador e como parte dessa comunidade, também pode ajudar. E a gente está também, Dani, com uma ação social de arrecadação de alimentos. Então, nós temos 5 pontos de coleta aqui em Campinas, e alguns parceiros fixos do Materno Amor Eterno se disponibilizaram a ajudar, e as pessoas podem levar alimento até lá. Ou então a gente pode buscar também em determinados bairros, a gente combina e a gente vai até a pessoa retirar o alimento. A gente junta e monta as cestas básicas para doação também. Tá? Então, os pontos de coleta tem no meu perfil também, post. As pessoas podem ver lá até onde elas podem levar os alimentos. Perfeito. Então, pessoal, entre em contato mesmo, principalmente quem é de Campinas, né? Hoje eu já não moro mais em Campinas, mas quem for de Campinas, estiver aqui na live agora, entre em contato com a Pri e vamos fazer a nossa parte mais uma vez. Eu reforço. E a gente faz também, Dani, toda semana algum sorteio, que é uma forma também das mamães estarem divulgando os produtos com os quais elas trabalham, né? Divulgar o perfil delas. E essa semana a gente está com o sorteio do Dia dos Pais. Então ainda dá tempo de participar, quem ainda não está participando, serão 2 prêmios para a mesma ganhadora. Tá? E tá no outro perfil, que é o Materno Amor Eterno. As pessoas podem entrar lá e participar também desse sorteio, que ainda dá tempo. Perfeito. Gente, então, ó, vocês estão tendo todas as possibilidades de conseguir tanto participar do sorteio, quanto ajudar tanto as mamães empreendedoras, como as pessoas que vão ser ajudadas aí com as cestas básicas. Então, E em breve mais novidades do Materno Amor Eterno. Quem sabe a gente faça podcasts, é uma coisa que eu estou pensando em fazer também, os cursos online. Então, a gente está sempre inventando aí novidades. Sim. Gente, agora eu quero falar um pouquinho com vocês que estão aqui com a gente até o final, e quem ficou até o final vai ganhar alguma coisa com isso, lógico, né? Para quem não sabe, eu tenho um curso online, o meu curso se chama Instaprofissa. Gente, o Instaprofissa, ele nasceu da necessidade de mulheres empreendedoras, como vocês que estão aqui, de criar um perfil profissional no Instagram e começar a ganhar dinheiro através dele, usar a internet como ferramenta de negócio. Então, dentro desse curso, eu ensino a empreendedora, se tiver empreendedor, homem também serve, obviamente, a criar esse perfil profissional e a criar conteúdo totalmente voltado para negócio. Então, a fazer o conteúdo estratégico voltado para vender um curso online, para vender uma consultoria, para vender uma prestação de serviço, para vender um produto físico. Então, dentro deste curso, eu dou todas as ferramentas e todas as estratégias que você, que ainda não sabe utilizar o Instagram como ferramenta de negócio, para aprender e começar a ganhar dinheiro imediatamente. Porque tudo que eu ensino é só praticar. Você não precisa investir em ferramenta, você não precisa investir em nenhum site, nem comprar equipamento, nada. É com o que você já tem na mão, que é seu celular e a internet que já está nele. Então, quem tiver interesse, quem está aqui, tiver interesse em conhecer melhor o curso, tem um link na minha bio de grupo de super interessados. Quem entrar nesse grupo vai ter um super desconto para abertura da próxima turma, que vai acontecer na próxima semana. Então, é só entrar no link que está na minha bio, entrar lá naquele grupo que está no WhatsApp e falar, eu quero participar, que eu vou te passar qual é o desconto, te passar a programação do curso e você vai conseguir o desconto que só quem está no grupo vai ter acesso. Então, quem não me segue ainda, fique à vontade, é só colocar lá para me seguir. O meu conteúdo é totalmente voltado para marketing e empreendedorismo digital, com foco no Instagram principalmente, e eu dou dicas praticamente todos os dias de como você ganha dinheiro aqui na internet, ok? Então, eu espero vocês no meu perfil e também lá no grupo do WhatsApp dos super interessados para ganhar aquele descontaço para participar da próxima turma. Você também, Pri, tá convidada. Sim, estou precisando fazer.
Bom, tem mais alguma consideração, mais alguma coisa que você queira falar, Pri? Que a gente já está nos últimos Incentivar as mamães, né, que estão pensando em iniciar um negócio, ou retomar algum negócio, que tem aquela ideia na sua cabeça, mas não tem coragem de colocar em prática, para elas irem em frente, para elas irem sim, né? Que eu dou total apoio, que eu acho que elas têm mais que colocar os seus sonhos em prática. Gente, eu acho que as mulheres elas têm essa característica muito forte que é de se apoiarem. E eu falo por mim, eu faço parte do grupo já faz uns 3 anos. E tudo que eu quis fazer lá dentro, todas as formas que eu quis divulgar o meu trabalho, tanto escrevendo para o blog, participando dos eventos, palestrei, quando eu quero divulgar os meus cursos, as minhas lives, tudo, a Pri ela é totalmente aberta para isso. Então, se você ainda não faz parte do grupo, entre em contato com ela e já começa agora, que com certeza lá você vai ter uma rede de apoio onde o seu negócio vai ter um destaque merecido. Então, estão fazendo várias parcerias entre as próprias mães lá dentro. Por exemplo, o Dia dos Pais agora, as mães se juntaram, uma trabalha com serviços, outra trabalha com produtos, e elas inventaram um combo, sabe? Para vender ou para sortear. Então, é muito bom. Eu já deixei aí o meu WhatsApp, é 991-84-1063. Já deixei meu e-mail também, maternoamoreterno@gmail.com, ou da Fabriquinha, para falar sobre o combo, sobre o kit, é Fabriquinha de Brinquedos. Agora esqueci se tem inclusivos ou não no nome, mas eu digitei aí. @gmail.com. Acho que não tem inclusivos não, só Fabriquinha de Brinquedos. @gmail.com. E o outro perfil é Materno Amor Eterno. Espero vocês lá. Gente, agradeço demais a participação de todo mundo. Obrigada pela presença. Meninas, muito obrigada por separar um tempinho para acompanhar a gente, para aprender um pouco, né? Porque falar sobre comunidade é uma coisa muito prazerosa, porque a gente está vendo as coisas acontecerem e a Pri está aqui para provar que dá para crescer sem investimento. É a questão de quando você faz com o coração, quando você faz aquilo como sua verdade, as coisas simplesmente acontecem. Não é fácil, ninguém está aqui falando que é fácil, mas quando você faz com o coração, você faz com verdade, uma hora o negócio começa a andar, né? De repente, com muita sorte, né, Pri? Não é trabalho, é sorte. Não acontece. Espero todo mundo na feirinha, sexta e sábado. Feirinha solidária do Materno Amor Eterno. Então, Dani, faz uma fotinha nossa para postar. Oi? Faz uma fotinha nossa para postar? Faz um print. Vou fazer que falta 17 segundos. Vamos lá, sorriso. Ah, mas vai aparecer o texto. Tem que desativar o comentário. Acho que não vai dar tempo, Pri. Tudo bem, mas assim.